estudei aqui por muito tempo no Brasil, fiz boa parte do meu ensino médio aqui. Eu morei 2 anos na Inglaterra e esse contraste de mundos foi uma coisa que me marcou bastante. Foi chegar lá e ver que algumas coisas funcionavam lá e que não funcionavam aqui. E, por outro lado, ver coisas que você tem aqui que você não consegue colocar lá. Os meus 2 pais são economistas, isso sempre me mexeu. Como é que você tem riqueza, você não consegue distribuir isso de uma maneira razoável, os problemas sociais. Isso culminou na minha graduação de economia, que eu voltei de Londres, eu fiz aqui no Rio de Janeiro, na PUC. Você tem dessas 2 direções da economia, né? Tem essas pessoas que são teóricas e as pessoas que são empíricas. As pessoas que são teóricas querem fazer alguma teoria econômica que explique o que está acontecendo. Os empíricos não se preocupam muito com a teoria, eles querem mais entender quer dizer, como é que a gente muda. Eu não preciso entender exatamente como é que as coisas funcionam no nível matemático. O que de fato faz a diferença? Você entender teorias, se conseguir descrevê-las matematicamente, você ganha insights muito importantes. E por conta disso eu resolvi fazer um mestrado em matemática. Nunca me limitei exatamente a uma área só. E eu tive a chance de me envolver com um trabalho de uma artista muito boa, chamada Joana César, que pelos muros da cidade do Rio de Janeiro ela pichava códigos. Mas são letras, e alguma coisa que é o A, alguma coisa que é o B, alguma coisa que é o C. Como um projeto proposto por quem hoje é meu orientador de mestrado, eu tentei desvendar esses códigos. Percorremos muros e muros da cidade, a gente copiava os grafites, fazia tudo na mão. E eu acho que isso, em particular, foi muito importante durante a minha formação para ver que a matemática ela é muito mais do que só uma cadeia de símbolos, que não tem muita conexão com a realidade. Quando você aprende matemática, você consegue ver as coisas de um jeito diferente. Queria ser artista, já pensei seriamente em ser artista. Mas matemática tem esse quê de arte que eu acho que a maioria das pessoas não aprecia. As pessoas não entendem que fazer matemática, se você quiser, você consegue estar olhando o tempo todo para a realidade e fazer uma diferença a partir desse instrumental. A juventude brasileira, pelo menos a elite, cada vez mais mostra que ela quer fazer alguma diferença. Ainda assim, não é por meios políticos. E a única alternativa que você tem de fazer grandes mudanças em que você não passa pelo meio político, virando um político, é através do terceiro setor. Então você tem todos esses jovens que querem fazer diferença, que estão estudando, que sabem estatística, que sabem matemática, que sabem ciências políticas e que estão sentados numa sala de aula. E o custo é baixíssimo de alguma ONG, de algum movimento social, ir até lá e propor projetos, nem que sejam de curta duração, para de fato, o que contribui para os 2 lados, né? Se engaja os jovens e as ONGs conseguem aproveitar algum conhecimento técnico. Claramente falta alguma ação integradora nesse sentido. E o projeto que eu estou querendo desenvolver é nessa linha, é de tentar juntar essas opiniões em uma coisa concreta e que de fato possa mudar para melhor o terceiro setor. Provavelmente via internet, diferentes ONGs, e você fazer disso um centro em que você possa, por exemplo, uma ONG trocar experiências com outras, você fazer quase uma rede social, no sentido de que um cidadão pode, por exemplo, se inscrever, e aí ele tem acesso a um calendário, por exemplo, em que você tem todas as ações que vão acontecer num determinado final de semana, ou numa determinada semana. É basicamente você integrar ONG e ONG cidadão numa interface digital, que permita não só a troca de experiências, como de informações, de marketing de incentivo, Facebook, você tentar bolar nisso um projeto só. Por ter feito economia, eu estar mais ou menos envolvido no meio empresarial e pelos meus interesses acompanhar mais ou menos o meio político, eu acho que no meio social é onde eu tenho a maior chance de propor uma coisa diferente, de fazer uma coisa diferente. E obviamente essas 3 coisas estão entrelaçadas, então é impossível você trabalhar numa direção só, que é mais legal ainda.